Oi, eu sou a Luli, sejam bem-vindos a mais um programa Luli no Canal Brasil e hoje um capítulo importantíssimo da história do cinema brasileiro, porno chanchada. Esse movimento tão brasileiro que floresceu durante os anos 70 tem muita história pra contar e eu tô super empolgada pra falar com vocês de maneira acadêmica sobre esses filmes eróticos do cinema brasileiro. Recapitulando rapidamente, teve um outro momento na história do cinema brasileiro que a gente viveu a chanchada e agora a gente tá tendo a porno chanchada. Lembrando que chanchada em espanhol significa porcaria. O surgimento da porno chanchada é uma coisa muito peculiar e a gente também tem que lembrar sempre de estudar esse momento histórico com os olhos daquela época e não os nossos olhos de hoje em dia. Especialmente porque a porno chanchada surgiu do momento em que a gente vivia, dessa libertação sexual. A gente teve a primeira libertação sexual lá por 1870 até 1910 e a segunda libertação sexual foi na década de 70. A gente teve movimentos pró pílula anticoncepcional, aceitação maior do divórcio, aceitação de sexo fora do relacionamento ou fora do casamento mesmo. E outra coisa super importante também foi a aceitação da homossexualidade. Em 1973 foi retirada a homossexualidade do Manual de Doenças Psiquiátricas. Então quem era homossexual não era mais considerado doente. Antigamente se falava em homossexualismo como se fosse uma doença mesmo e hoje em dia a gente fala sobre homossexualidade. Foi nesse momento de libertação sexual que emergiu da Boca do Lixo, no bairro da Luz, em São Paulo, que era um polo industrial de cinema, como eu falei pra vocês no outro vídeo, a porno chanchada. Ela foi inspirada fortemente nas comédias populares italianas, misturando um pouco da malícia carioca com o erotismo paulista. A gente tem esse movimento muito sexy. Uma coisa que eu acho interessante observar na porno chanchada é que é um movimento muito brasileiro, é muita cara do brasileiro, sabe? Porque mistura essa coisa do bom humor, que o brasileiro adora contar piada, adora quebrar o gelo, com essa malícia, com essa coisa assim, um chavequinho aqui, uma cantadinha ali. Isso é muito brasileiro. Tipo assim, se o brasileiro fosse um filme, seria um filme de porno chanchada. E ela ganhou muito espaço também por causa da lei de reserva de mercado, que era da época do Getúlio, que dizia que a gente tinha que exibir filmes nacionais no cinema, meio que uma cota de tela. E quando você é exibidor, você não vai catar lá o filme mais cult, mais inteligente, mais bem produzido. Você vai catar o filme que tá fácil de você contratar, comprar e também um filme que tá dando certo com o público, né? Afinal de contas, a porno chanchada era muito popular. Tinha filmes da porno chanchada que, quando estreavam, dava fila em volta do quarteirão. As pessoas queriam muito ver esse tipo de filme, então dava super certo. Mas é muito importante ressaltar a diferença que porno chanchada não é filme pornô. Inclusive, o surgimento dos filmes pornô hardcore foi o que fez a porno chanchada acabar. Tinha muita coisa que era censurada, muita coisa que era cortada, editada, e tinha muita censura na época, então mesmo com a liberação sexual, a gente ainda tinha algumas pessoas que não estavam afim de ver aquilo, achavam que aquilo não era cinema, ou achavam que aquilo era indecência. Então teve muito filme que foi censurado também. E eu fiz aqui pra você, com exclusividade, o bingo da porno chanchada. Pra você assistir o filme e ter certeza que é da porno chanchada, vamos fazer esse bingo aqui, ó. Tem título com duplo sentido? Tem piadas maliciosas? Tem como tema adultério ou virgindade? Tem o corpo feminino em exposição? Tem boy lixo? Se tem tudo isso, parabéns, você acabou de fazer um bingo da porno chanchada. Mas é bom lembrar que, assim, eu adicionei esse negócio de boy lixo aqui, a gente não deve olhar a porno chanchada com os olhos de hoje em dia. Na década de 70, a gente tava vivendo um momento muito diferente de descoberta, de aceitação, só que hoje em dia a gente sabe que algumas coisas, se a gente for olhar com os nossos olhos, podem ser consideradas preconceituosas, homofóbicas, mas lembre sempre de assistir os filmes da porno chanchada com a cabeça focada nos anos 70, que era um momento bem diferente do que a gente tá vivendo hoje. Então quando eu falo que tem boy lixo no filme, eu tô colocando a minha perspectiva de hoje em dia, porque na época ninguém achava que aquilo era boy lixo, não. A gente tem 3 momentos que dá pra separar, mais ou menos, da porno chanchada. O primeiro deles, de 1969 até 72, é o surgimento. A gente tem produtores e diretores experientes experimentando uma coisa diferente ali e indo atrás dessa libertação sexual que a gente vivia na vida dentro do cinema. Os filmes mais importantes dessa época são Os Paqueras, de 69, e Memórias de um Gigolô, de 1970. Já de 72 a 78, a gente viveu o auge da porno chanchada. Os filmes eram um sucesso de público, eles lideravam as bilheterias, inclusive eles representavam 30% dos filmes que eram vistos aqui no Brasil. A gente tinha 70% de filmes estrangeiros, alguns outros filmes mais cabeça, mas os filmes da porno chanchada, eles eram muito, muito populares. E nesse momento também a gente
começa a ter subgêneros da porno chanchada. A gente tinha drama, a gente tinha policial, tinha até western, tinha filme de terror também. Então quando você olha pra porno chanchada, ela é em geral cômica, mas ela também pode ter subgêneros. E a partir de 79 a gente começa a viver o declínio da porno chanchada, vai se aproximando de um fim, quando a gente começa a ver os filmes de pornô. Alguns diretores não quiseram parar e adotaram pseudônimos pra fazer os filmes pornô, só que a maioria das atrizes do momento da porno chanchada não toparam mudar de gênero, mudar de estilo, mudar de clima aí, porque assim, a gente tava vivendo uma libertação sexual? Tava. Mas ainda era mal visto uma mulher ser vista daquela maneira no cinema. E daí vale destacar o filme de 1981, Coisas Eróticas, que foi o primeiro filme pornô brasileiro. Mas apesar do fim da porno chanchada, ela deixou um legado que não dá nem pra medir. Como eu falei pra vocês, a porno chanchada é uma coisa muito brasileira. A gente tem essa malícia, a gente tem esse bom humor. Então a gente ainda vê rastros do que foi a porno chanchada no cinema até hoje em dia. Quando você vê uma cena mais íntima sendo filmada com planos de detalhe, isso é um retrato do que é a nossa formação, tendo vindo da porno chanchada. A gente tem cenas assim até mesmo em novela. O brasileiro gosta de mostrar essas coisas, o brasileiro gosta de ver essas coisas. Então, como eu falei lá naquele primeiro vídeo sobre o resumão da história do cinema brasileiro, o nosso cinema é tão bom quanto o nosso público. Então, na época dos anos 70, a gente queria ver esse tipo de coisa, a gente queria ver porno chanchada, e era por isso que isso tava em grande demanda e grande oferta nos cinemas. Hoje em dia, como a gente tem uma visão um pouquinho mais de gênero por causa dos filmes hollywoodianos, é isso que o público médio brasileiro tá pedindo, e o nosso cinema vai se adequando ao que o público quer. E agora chegou o momento mais esperado de todos, a listinha de recomendação de filmes da porno chanchada. Começando pelo mais importante deles, de 1978, A Dama do Lotação, que é recorde de bilheteria, ainda hoje tá no ranking de top 10 filmes de maior bilheteria brasileiros. Ele ficou com 6,5 milhões de espectadores, tem a Sônia Braga no papel principal. É inspirado numa história do Nelson Rodrigues sobre uma mulher que é estuprada na noite de núpcias e, tendo esse bloqueio com o marido, ela sai de ônibus e fica com homens aleatórios. Então, assim, é meio que o sonho de toda pessoa pervertida que entra no ônibus? Talvez. É uma coisa legal de se assistir hoje em dia como mulher enquanto a gente é encoxada no ônibus? Não exatamente, mas é importante pra assistir porque é importante pra história do cinema brasileiro. E é do diretor Neville de Almeida, que também é conhecido por vários outros filmes da porno chanchada, tipo Sete Gatinhos, Kill Babilônia e Matou a Família e Foi ao Cinema. Alguns outros títulos pra você que também tem curiosidade de assistir: Amor, Estranho Amor, o polemiquíssimo filme da Xuxa, Beijo da Mulher-Aranha, de 86. Não, Beijo da Mulher-Aranha, não. Beijo da Mulher Piranha! Eu li errado. Como é Boa a Nossa Empregada, de 73. E também temos Nos Tempos da Vaselina, de 79, uma sátira a Nos Tempos da Brilhantina. Ah, e eu vou deixar aqui embaixo, linkado na descrição do vídeo, um podcast do Jovem Nerd que é sobre a porno chanchada. Afinal de contas, eu nasci em 1990, então eu não vivi o momento da porno chanchada, mas eles comentam com a sua impressão da época que eles estavam vendo os filmes. Então é um podcast de alguns anos atrás, algumas opiniões podem ter mudado, mas eu acho muito interessante a gente assistir, ouvir, no caso, a maneira como eles percebiam os filmes naquela época. E essa é a porno chanchada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tava muito empolgada pra estudar um pouquinho sobre esse movimento do cinema brasileiro, porque é uma coisa muito brasileira. Não existiu porno chanchada em lugar nenhum e a gente ainda tem rastros disso, a gente ainda tem traços, a impressão digital da porno chanchada ainda tá no nosso cinema. Por mais que a gente valorize muito o cinema novo, porque foi um momento de filmes mais artísticos e tal, a gente não pode negar a importância da porno chanchada pra formação dos próprios profissionais de cinema, da nossa cultura cinematográfica, e aquela coisa que as pessoas acham que cinema nacional é tudo putaria, vem da porno chanchada, as pessoas queriam ver isso naquela época. Então, pegue a sua máquina do tempo e tente entrar nos anos 70 pra assistir os filmes da porno chanchada. Tenho certeza que você vai achar uma experiência única. E high five se você já ligou no Canal Brasil de madrugada e se deparou com uma obra de cinema brasileiro. É isso aí, gente. Quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo. Deixa aqui embaixo seus comentários. Se você tem alguma recomendação de algum filme específico da porno chanchada que você gosta muito, que te marcou, conta aqui embaixo que eu quero muito ler os seus comentários. Não esquece de dar o seu like aqui nesse vídeo. Manda pros seus amigos cinéfilos, manda pros seus amigos
ligeiramente pervertidos. Não, mentira, gente. Aqui é só com um intuito acadêmico de estudar o cinema brasileiro. Mas se quiser compartilhar no Zap com os amigos, vai ser sempre muito bem-vindo. Se inscreve também aqui no YouTube do Canal Brasil. Todos os dias um conteúdo diferente e todas as quartas-feiras estou aqui falando sobre cinema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê na semana que vem pra falar um pouquinho sobre a crise no cinema nacional dos anos 80. Até a próxima. Tchau! Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.